Paz, shalom, shalom de Cristo. Mais um dia, mais a leitura maravilhosa, cartas aos Coríntios. Depois nós vamos para a carta de Tiago, que é uma maravilha também. E as outras cartas, gente, nós precisamos conhecer urgentemente a nova aliança, gente, porque está muitos ensinamentos errados nas igrejas, principalmente do Brasil. A coisa está triste. Nós precisamos conhecer urgentemente as cartas dos apóstolos e o Evangelho. Vamos lá, gente, para a glória de Deus. Se inscreva lá no meu canal Eclésia Unida de Cristo. Ok? Vocês vão ver em outros vídeos eu falar Eclésia Católica de Cristo, mas agora, o mesmo que era, agora só mudei o nome de Católica para Unida para ver se a Igreja de Cristo se une mais, né? Em nome de Jesus, que há de se unir. Vamos lá. Então nós vamos ler Coríntios 7 hoje. Mas é segunda aos Coríntios 7. Segunda, ok? Capítulo 7. Vamos ver o que tem aqui. Normalmente a gente decora mais o 1 Coríntios. O 2 Coríntios a gente não decora muito, né? Mas vamos ver o que 2 Coríntios 7 vai dizer. Carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Diz que ao total foi 3 cartas e uma foi perdida. Tem muita coisa boa que foi perdida, que não sobrou, mas paciência. A gente tem que se virar com o que tem e graças a Deus tem bastante coisa. Nem o que tem o pessoal não lê, né? Não, e tem gente que fica reclamando das cartas que perderam, dos livros que perderam, nem o que tem não lê. Vamos lá. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Tem impureza no espírito, aqui está dizendo, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Porque tem gente que diz que o espírito é puro, né? Mas aqui falando do espírito, que o espírito também pode ser alma, porque a alma e o espírito eles estão tão ligados que a gente não sabe nem discernir muitas vezes como que é, hein? Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Então, no espírito também tem impureza, ok? Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando nossa santidade. As pessoas acham que salvação é uma mágica. Levantou a mão, tá salvo e não precisa fazer mais nada. Eu já vi pastor falar isso. Já vi. Mas como você vai dizer que é salvo se as suas obras são tenebrosas? Vamos lá. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. A ninguém exploramos. Tem igreja por aí explorando? Olha o que Paulo falou. A ninguém exploramos. Ok? A ninguém corrompemos. E nem exploramos. Vamos lá. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Então Paulo ele estava dando a doutrina, não era para condenar a igreja de Corinto, é para que eles se consertassem, gente. Quando um pastor tem que ensinar a doutrina verdadeira de Cristo, é para ensinar a igreja. E esse pastor que não ensina a igreja, ele vai pagar, ele vai dar conta para Deus. Também não pensa que ele vai para o céu e os outros vão para o inferno, não. Gente, a coisa é séria de socorro, Senhor, tem misericórdia de nós. Muito grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Júbilo, sabe o que é júbilo? É alegria. Olha, nós estamos em tribulação, mas nós estamos jubilosos. Já viu alguém falar isso?
pessoa reclama. Ai, tudo é perseguição, tudo não sei o quê. Ai, ou vida, ou dia, ou morte, como diz a história, né? Vamos lá. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Um dos lugares que Paulo mais sofreu foi na Macedônia. Luta, por fora era luta, e dentro tinha medo de sair na rua. Gente, ser perseguido dá medo. O Brasil não sabe o que é perseguição religiosa. Não, porque não estou sofrendo perseguição religiosa. Não, você está sofrendo porque você falou demais. Principalmente quando fala demais dos políticos. Aí passa por situações aí e diz que é perseguição religiosa. Brasil não sabe o que é perseguição religiosa. Ai, nós somos perseguidos por ser cristão. Não, vocês estão sendo perseguidos por ser político. É diferente. Vamos lá. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. O irmão Tito foi lá na Macedônia. Deu uma força para o apóstolo Paulo. É tão bom quando a gente está perto de pessoas que têm a mesma fé. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo, minha alegria, ok? É muito bom você estar com pessoas que têm a mesma fé, que gostam de fazer a obra do Senhor Jesus como ela é. Ok? Vamos lá. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. A famosa carta que Paulo mandou, que a gente nem sabe, foi uma carta de uma correção muito forte. Se bem que lá em 1 Coríntios 5 a gente vê ali ele falando que a pessoa que estava na luxúria, no pecado, na prostituição, fornicação, adultério, gente, ali não é, quando Paulo fala ali daquele rapaz, não é só aquele tipo de coisa, é qualquer pecado que está naquele grau ali. E essa pessoa precisa se arrepender, senão ela vai ser entregue a Satanás. Foi lá que Paulo falou, 1 Coríntios 5, vamos lá. Agora me alegro, não porque fosses contristado, mas porque fosse contristado para arrependimento. Pois fosse contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo produz morte. Prefira a tristeza que vem de Deus. Ah, mas Deus é só amor, Deus só dá alegria. É, quando Deus for corrigir as coisas erradas que você está fazendo, muitos até acabam virando ateu. Porque ensinaram um Deus que não é a realidade. Deus é amor, deu seu filho que morreu por nós, mas procure andar justo diante dele, não brinca com ele não. Porque quanto cuidado não produziu isto, mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Não sei o que é vidita. Vidita, ou vindita, que eu aprendi um modo certo, diferente de falar o D e o T, então vindita.
vindita a gente fala, né? Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegremos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Amém. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo, vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. Amém? Tito era uma pessoa importante que foi ali visitar a igreja de Coríntio e que também foi visitar o apóstolo Paulo. E aqui Paulo fala, né? Vos falamos com verdade, também nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. Amém. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco. Eu não sei se Tito tomava conta dessa igreja de Coríntios ou ajudava, devia ajudar lá, né? Porque fala, o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, para a igreja de Coríntios. Lembrando-se da obediência de todos vós. Mas vocês, o afeto dele cresce, mas vocês também obedeçam. Ele conta com a obediência de todos vós, de como o recebeste com temor e tremor, tinha muita reverência aos servos de Deus. Os servos de Deus eram homens sérios e tinha muita reverência quando eles chegavam. Não era como hoje, não, ok? Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Ok? Então, gente, nós precisamos andar de acordo com a palavra de Cristo, com a palavra dos apóstolos, com o ensinamento da nova aliança. Nós precisamos andar de acordo, porque assim a gente vai se alegrar. Ante os apóstolos não estão mortos, não. Eles estão na presença de Cristo. Ante eles vão se alegrar de, sabe, imagina, eles não são oniscientes, mas o Senhor Jesus é. Imagina o Senhor Jesus falar, olha Paulo, tá pregando. O Senhor Jesus fala para Paulo, eu estou pregando ele. Aleluia. Nem que seja pela internet, gente. Porque eu também não, ninguém nunca me convidou para pregar em uma igreja física, mas não tem problema. Hoje eu dou graças a Deus que nunca virei pastora. Graças a Deus. Oh, obrigado, Senhor. Ok? Então, alegre-me porque em tudo posso confiar em vós. Então, imagina o Senhor Jesus falando lá para Pedro, para Tiago, para João. Olha, eles estão pregando lá aquelas palavras que vocês pregaram. Que maravilha, né? Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Gente, eu finalizei aqui capítulo 7 de 2 Coríntios, para a glória de Deus. Que vocês leem em casa, a nova aliança, a doutrina do cristão está na nova aliança. Não deixa ser julgado por aí pelos outros que não foram os apóstolos. Tem gente por aí que está longe de chegar aos pés dos apóstolos e quer dominar vocês. Quer tirar a doutrina que os apóstolos deixaram da tua cabeça. Não, vá ler a nova aliança. Vá ver o que Jesus de Nazaré falou. Qual a principal coisa que o Senhor Jesus de Nazaré falou? Tem gente por aí
coando mosquito, engolindo camelo. Tem gente por aí falando que você não faz isso, que você não faz aquilo, mas são os mosquitos. E os camelos, que é odiar as pessoas, que é não ajudar o próximo, esses são os camelos. As pessoas não estão coando, não. Não tá, não. Os camelos ficam, mas os mosquitos coam. Vê qual a primazia da pregação de Jesus Nazaré e a primazia, aquilo que é primeiro, aquilo que é primário, aquilo que está em primeiro lugar. Vê o que o Senhor Jesus e os apóstolos pregou, ok? Não fica nessa aí, olha, porque agora não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, coando um bocado de mosquito, e os camelos tá tudo lá e eles não enxergam. Vem conosco, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa quem está acompanhando essas lives, quem acompanha até o final, abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe com bênção da saúde, bênção da prosperidade, bênção da paz. Em nome de Jesus, bênção da saúde, da prosperidade e da paz. Em nome de Jesus. E vos deixo. Amém. Pai, shalom.